Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e nós vamos falar hoje sobre a extensão no ensino superior. Para conversar conosco, estamos recebendo a professora Tatiana Trevisan e a professora Tabata Mendonça. A professora Tatiana é coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Metodista Santa Maria, também é coordenadora da extensão da FAMES. E a professora Tabata também é membro dos projetos de extensão da FAMES e a professora do curso de Direito da Faculdade Metodista. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conversando com o telespectador do programa Argumentos, para a gente esclarecer um pouco o que é extensão e quais são os projetos que a FAMES tem trilhado nesse campo da extensão. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. O que vocês podem falar para o nosso telespectador? Assim, quando a gente fala em ensino superior, pensamos numa formação profissional que vai permitir ao acadêmico, naquela formação teórica, que ele exerça alguma profissão, que ele vai sair da faculdade habilitado para exercer alguma profissão. A FAMES tem diversos cursos superiores aqui em Santa Maria, o curso de Direito, Educação Física, Contabilidade, Ciências Contábeis, Administração. Então, a gente tem essa expectativa que, por uma formação teórica, o aluno sairá preparado para o mercado de trabalho. E o que a extensão significa nesse processo teórico? Como que a extensão se encaixa? O que é a extensão? Para o nosso telespectador, talvez nem saiba o que isso significa. Bom, então, primeiro, Rafael, quero te agradecer, a gente está muito feliz, de retornar aqui à TV Santa Maria, para falarmos um pouquinho, então, do que a nossa instituição, a Faculdade Metodista, realiza em prol da sua comunidade. Como tu falaste bem, nós temos hoje os 4 cursos de graduação, e acredito que o conhecimento teórico, enfim, trabalhado em sala de aula, ele é um momento presencial do aluno lá, com seus professores, com as suas vivências, experiências e o conhecimento que vão formar, enfim, o futuro profissional. Mas eu acredito muito nesse diferencial que seja a extensão, que ela traça, então, um conhecimento da realidade, do dia a dia, da comunidade, para a formação desse profissional. Então, como tu chegaste a comentar, talvez as pessoas nem saibam o que realmente é a extensão ou como ela acontece, como uma extensão universitária. Então, a extensão ela é um dos pilares, que junto com o ensino, que seria a sala de aula, a graduação, enfim, e a pesquisa, elas vêm a formar, a constituir o profissional, embasado no quê? No conhecimento que ele recebe dos seus professores, na prática, na possibilidade de inserir aquele conhecimento na prática por meio da extensão e aplicar, enfim, pesquisar, aprofundar os seus conhecimentos teóricos e até provenientes da própria extensão por meio da pesquisa. Então, hoje, eu entendo que a extensão ela é o fomento tanto da pesquisa quanto da própria graduação, uma vez que, na realidade, é o local onde nós podemos realizar inúmeras pesquisas. E o próprio acadêmico ele pode vir a experimentar, chocar conhecimentos, entrelaçar conhecimentos, agregar conhecimentos a partir daquelas vivências que irão contribuir certamente para a sua formação profissional. A professora Tabata quer fazer algumas considerações iniciais? Sim, então inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Então eu sou professora da Faculdade Metodista, das disciplinas de Direito Penal e Processo Penal e além disso integro a Câmara de Extensão junto com a professora Tatiana Trevisan e com a professora Liliane. Então, eu acredito que os programas de extensão da Faculdade Metodista são essenciais, tanto para os nossos alunos aliarem o conhecimento teórico com a prática, quanto para nós, enquanto instituição, professores, egressos e alunos, poderem ter a oportunidade de efetivamente intervir na comunidade, na sociedade, ou seja, como que nós, como instituição de ensino, podemos ajudar a comunidade de alguma maneira. Então, todos os nossos projetos de extensão, eles têm um viés de contribuir de alguma forma, de melhorar alguma situação, Então, acredito que ninguém perde com isso, A gente só tem a ganhar. Bom, pelo que eu entendi, esses projetos de extensão, então, eles têm um viés que é capacitar, um viés vai para a formação do aluno da instituição, Isso. No momento que ele tem um contato com a pesquisa e com a prática também. Então, aliando essa teoria da sala de aula, ele consegue, então, como diz, estender esse conhecimento, enxergar ele de uma outra forma, num outro viés. Mas há também um lado
humanitário, social, né? No momento que a comunidade também é beneficiada, né? A comunidade que faz parte da sociedade, que está inserida na instituição, também vão ter algum retorno. Sim. Quais são os projetos que a FAMES tem de extensão hoje, né? Considerando essas 4 graduações? Sim. Quais são os projetos que a gente pode contar, pelo menos? Claro, óbvio que não dá para falar de tudo, mas o que a gente pode compartilhar com o telespectador? Um detalhe que eu queria chamar a atenção, Rafael, antes de citar até os nossos projetos. A FAMES, ela tem essa característica que até é uma coordenadoria de extensão e ação comunitária. Por quê? Porque nós temos a filosofia, né, metodista, que propõe, enfim, né, que nos orienta essa interação e essa valorização da comunidade em que nós estamos inseridos. Então, a professora Tabata coloca muito bem quando ela diz que é um retorno à comunidade. Então, a maioria dos nossos programas e projetos de extensão, eles têm esse caráter comunitário, né? Instituições que nos procuram, instituições sociais, são às vezes pessoas em situação de vulnerabilidade social. Claro que não é somente esse viés, mas é o grande viés da extensão da FAMES, da Faculdade Metodista, é poder atuar na sua comunidade com uma devolutiva, né? Não é só um processo de uma via em que o aluno vai lá e conhece a realidade e cresce com essa comunidade, mas a própria comunidade é beneficiada. Então, por que eu cito ações comunitárias? Porque todos os nossos projetos ou programas e até mesmo cursos de extensão, eles nascem da sala de aula por meio das ações extensionistas. Então, todos os projetos que hoje nós temos iniciou de uma vivência, que na prática lá nós chamamos de vivência, né? Mas é uma ação extensionista, em que uma determinada disciplina, por exemplo, cria situações para que o aluno, para que a turma vá intervir naquela comunidade, aplicando então aquele conhecimento daquela disciplina específica. Então acho que essa é a maior característica. Essa preocupação com a comunidade. Com a comunidade. Retornar à comunidade. Isso, né? E formar esses profissionais humanos, né? Que eu acho que a gente fala tanto em alteridade, se colocar no lugar do outro e tudo mais. Então esse talvez seja o grande diferencial para o nosso aluno. Ele sair de lá com conhecimento, mas ainda assim com o aspecto humano, né, que seja a base da formação desse profissional, saber se colocar no lugar do outro, saber das necessidades. Eu posso testemunhar que, como eu fui aluno da FAMES, sim, né, eu fiz a graduação em Direito na FAMES, e aí eu pude observar, obviamente circulando pelas outras instituições, de que o aluno da FAMES ele tem uma característica diferente, mas porque o ambiente na FAMES é um ambiente diferente, esse ambiente humanitário, que não só de colocar em projetos que haverá esses projetos humanitários, não descrever somente, né? Mas de que realmente você pratica isso dentro da instituição, na relação dos corredores, professor-aluno, os próprios professores entre si. Há essa característica mais humanitária, de solidariedade, né? De todos tentarem agir de forma cooperada, em equipe. É bem interessante isso. Até porque normalmente essas vivências, então, ações comunitárias, elas não só surgem com uma ideia do professor. Hoje, já com o tempo de faculdade, a Tabata sabe, inclusive ela pode contar a experiência que eles têm, a partir daí nasceu um projeto de extensão, que os próprios alunos trazem uma realidade. Olha, professora, lá em tal lugar tem aquela associação, naquele bairro, aquela situação, a gente poderia fazer... Os alunos propõem. E eles já propõem porque é como tu falaste, tu já tem essa experiência, é algo que é natural. Então, das ações extensionistas, que a gente pode afirmar que 100% das disciplinas hoje propõem pelo menos uma ação extensionista por semestre, nascem os projetos de extensão. Então, os projetos eles podem acontecer em um lugar, né? Então, hoje nós temos no direito que é a interface entre os conselhos tutelares, Poder Executivo Municipal, né, e a FAMES, e a Faculdade Metodista, o projeto do cárcere, que a professora Tabata e o professor Rafael vão contar um pouquinho melhor depois, mais elaborado, né, discutir sobre isso. E nós temos vários projetos no curso de Educação Física que acontecem tanto fora da instituição, esses dois ocorrem fora, né, da instituição, claro, nos conselhos tutelares, o outro é no presídio, vai acontecer, e que está acontecendo, já que nasceu de uma ação extensionista. E os projetos do curso de Educação Física, a maioria acontece então em várias instituições sociais. E alguns acontecem dentro da FAMES. Até semestre passado, nós estivemos aqui contando um pouquinho sobre um programa que nós temos, que é a Escola para Adultos, e que acontece dentro da instituição. Então, todas as tardes nós temos um programa voltado para adultos médios, por exemplo. E que então não só nós vamos à comunidade, mas a comunidade vem dentro da instituição, e esse é um convívio solidário, né? Um convívio em que o nosso público de fora que vem participar das atividades de extensão cresce,
mas como os próprios acadêmicos e os professores, né? Porque é óbvio que nós também aprendemos por meio dessas práticas. Então nós temos desde recreação, nós temos projeto de inclusão social, nós temos projetos preocupados com a questão da obesidade. Então todos hoje são voltados, acredito, né, na questão da saúde das pessoas e da qualidade de vida. Por mais que seja um trabalho lá do direito, estamos preocupados também com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas, né, com o bem-estar delas, jurídico, digamos assim, né? Isso, enfim, isso interfere em todas as condições psicológicas, físicas, né? Emocionais, afetivas das pessoas. Então, é um crescimento mútuo, seja lá na comunidade, como a comunidade quando entra na própria FAMES. Só para acrescentar, então, o que eu acho também que traz de grande valia aos projetos de extensão é que todos, me parece que existem uma causa por trás no seu surgimento. Inclusive, é a nossa oportunidade de intervir de maneira efetiva em alguns problemas que a gente fala em sala de aula. Por exemplo, a professora Tati, na educação física, trabalha com disciplinas que visam o combate à obesidade. É uma oportunidade de executar isso na prática com os alunos e efetivamente ajudar nessa causa. Então, como a professora Tati falou, nós temos um projeto já em andamento, mas no início, que é o projeto Defesa no Cárcere, que surgiu por esse anseio. Como eu e o professor Rafael, somos professores de Direito Penal e Processo Penal, e a gente se anseia muito com a questão carcerária. Então, como podemos intervir nessa realidade? É uma questão carcerária que a gente fala tanto, tem falado no último ano, pelo menos. Claro. Tivemos diversas ocorrências e fatos significativos que tiveram uma repercussão nacional, não só local, mas nacional. Sim. O nosso estado do Rio Grande do Sul também, hoje, o governador anuncia que vai construir mais presídios e que realmente está preocupado com essa situação. E se a gente trata isso em sala de aula, se o professor trata em sala de aula, é importante que ele também demonstre para o aluno que essa preocupação não está somente formal naquela aula. Não é só um discurso, né? Exatamente. Que, então, nos proporciona realmente interferir nessa realidade de alguma maneira. Bom, o nosso telespectador assiste o programa Argumentos, a gente comenta com ele o que é extensão, a gente está falando sobre os projetos da FAMES, falamos sobre a escola para adultos. Mas e o telespectador quer saber como ele pode participar disso? Que notícia vocês podem dizer para esse telespectador? Por exemplo, em relação aos projetos de extensão, existe algum espaço em que ele possa lá até propor, de repente, algum projeto? Né? Ou sobre a escola para adultos, como que funciona essa escola para adultos, quem é o público? Sim. Normalmente, alguns projetos que têm essa ação mais social, nós abrimos para voluntariado. Nós temos hoje, participando como profissionais e estudantes voluntários, inúmeros, tá? Inúmeros participantes. E alguns projetos que nós temos, ou convênios de extensão, que acho que é bem importante salientar, ele é formado basicamente por profissionais e estudantes de outras instituições. Vou citar o caso do Dança FAMES. O Dança FAMES ele é um programa que congrega vários núcleos ou pequenos projetos. Só que são pequenos projetos, por exemplo, o Dança Universitária da FAMES, ele tem acadêmicos universitários de todas as instituições de ensino superior de Santa Maria. E é totalmente gratuito, é isso que é importante falar, totalmente gratuito para esses estudantes que lá estão, inclusive muitos profissionais estão lá participando, né, na ideia da expressão corporal, de dançar e tudo mais. Há 4 ou 5 anos, a FAMES também tem um convênio de extensão com a Associação Santamariense de Esportes Náuticos, que as pessoas conhecem como a SENA aqui em Santa Maria, né, que eles têm o projeto Remar, que vocês já devem também conhecer, todo mundo já conhece. Então, nós temos apoios extensionistas acadêmicos e acadêmicos voluntários que atuam lá. Então, até um convite para a própria comunidade ir até o campestre, né, conhecer a cena e poder ajudar dessa maneira, que eles precisam de auxílio de várias formas, né, desde a promoção de eventos, como padrinhos do Projeto Remar também. Que eu acho que só essa participação não é só ir lá e usufruir das práticas, enfim, das ações que os projetos fazem, mas de forma colaborativa, né, de forma solidária. Nós temos hoje 2 equipes de futsal feminino e futsal masculino. Também é totalmente gratuito, né, aos atletas interessados. O projeto Iniciação, o feminino está junto em parceria com a União, participando do estadual. As 2 equipes estão no Citadino, né, de Santa Maria, de futsal.
e inclusive as meninas foram campeãs, né, no Citadino. Os alunos da FAMES e não, praticamente os alunos da FAMES hoje seriam os acadêmicos que participam dessa comissão técnica, né, mas junto à comissão técnica nós temos jornalistas formados por outras instituições que estão lá de forma voluntária, nutricionista, fisioterapeuta, o próprio técnico é o egresso do curso de Educação Física e os atletas em si, a minoria, eu diria, que são acadêmicos da FAMES. Então, são acadêmicos, enfim, pessoas, né, da comunidade. É aberto, totalmente aberto. E a escola para adultos, nós temos profissionais voluntários que atuam na instituição e temos os professores da FAMES, né, que atuam nesse programa, e ele é totalmente aberto à comunidade, né? Ele tem uma mensalidade, sim, é um valor quase que significante, né, pela quantidade de disciplinas que essas pessoas têm, né, que seria de segunda a quinta-feira à tarde, e são pessoas da comunidade, né? O nosso único pré-requisito para participação é 45 anos. Acima de 45 anos? Acima de 45 anos. Tá. Por exemplo, o Dança FAMES. Qual é o público que participa desse Dança FAMES? O que é o projeto Dança FAMES? O Dança FAMES, ele é um programa de extensão que congrega vários projetos, e os projetos normalmente estão relacionados à atividade a que se propõe. Todos trabalham com a formação para a dança, né, por meio da atividade da dança. E que alguns então são, por exemplo, universitários, todos que é o público universitário se integra nesse núcleo, nesse pequeno projeto. Mas digamos assim, seriam alunos que vão aprender a dar aula de dança ou são pessoas que vão lá aprender a dançar? Pessoas que vão lá para dançar. Temos acadêmicos de dança da Universidade Federal que participam, mas participam ali como um integrante, não como aquele que vai organizar, né, a dança em si. Quem coordena é sempre um professor da Faculdade Metodista, né? Os participantes integram. Claro que todos colaboram, sugerem, participam, modificam, né? E tem desde crianças, então as crianças também integram um grupo específico, ela vai organizando por faixas etárias. Então são vários grupos, até normalmente no final do ano ela faz um espetáculo, no 13 de maio, onde todos esses grupos, né, que participam do programa Dança FAMES se apresentam, né, como um grande espetáculo, como uma atividade de término do ano. Então, além do benefício da própria atividade física, as pessoas têm N aprendizados, né, se colocar numa situação de ser analisado pelo público em questão, então, desinibição, né, questão da autoestima, enfim, se for levar os depoimentos de todas as pessoas que participam, né, desse programa, teríamos muitas situações para contar. Mas a gente sabe que tem egressos que ainda continuam participando, ou seja, os benefícios para todos são inúmeros. Bom, as informações sobre esses projetos todos estão no site da FAMES. Estão no site da FAMES, no link em extensão, né, que lá tem todos os projetos de extensão. E também a FAMES é uma instituição, como tu sabe, né, Rafael, aberta. A gente está sempre à disposição. Começa a funcionar às 9 da manhã até às 22 horas. Então, pode seguir na coordenação de extensão, na central de atendimento, né, ou ligar mesmo para a instituição, que a gente está lá para dar as informações necessárias. Eu me interesso por um programa que trabalha com a questão do cuidado com a saúde, especificamente na obesidade, né, nas atividades físicas voltadas a essa prevenção ou os distúrbios relacionados. Então, nós temos um horário do programa que acontece dentro da instituição. Temos um horário que acontece lá no Centro Esportivo Municipal. Atendemos INSS, atendemos os funcionários de um hotel aqui de Santa Maria também. Então, assim, as parcerias nós vamos desenvolvendo. Qual é que nós podemos encaixar? Bom, nós temos esse horário aqui na instituição, tu pode se encaixar, ou mesmo lá no Centro Esportivo Municipal, que é gratuito. Então, a gente vai apresentando, assim, os horários de cada um dos projetos e de que forma eles podem se voluntariar. No direito mesmo, né, é o curso que mais tem alunos voluntários participando. Aí até egressos, né, continuam participando dos projetos para se envolver, né, com essa questão mesmo comunitária e continuar aprendendo. Significa que não só as pessoas querem participar, vamos dizer assim, passivamente, como alunos desses projetos, mas a gente também pode convocar o nosso telespectador que tem alguma empresa e queira ser um parceiro da FAMES nesses projetos. Com certeza. Né, que esteja assistindo, também pode procurar as coordenações, então, a professora Tatiana na FAMES e propor, de repente, alguma parceria, alguns projetos que talvez não estejam acontecendo, mas que possam ser desenvolvidos. Sim. A FAMES está aberta a receber a comunidade. Sim, está aberta. Todos os anos, inclusive até com a própria prefeitura, né, vamos deixar claro, nos eventos do Pátio Rural, todos, somente esse último, né, agora nós não participamos, mas todos os eventos
que desde que iniciou, a gente foi convidado pela secretária de turismo na época, e nós participamos de todos eles, levando todos os nossos projetos de extensão, né? Se tinha atendimento, então, às vezes, jurídico, era a questão de orientação, se era a questão da atividade física, avaliando o índice de massa corporal, né? Fazendo atividades de ginástica laboral. Então, a gente sempre foi parceiro, desde o do poder assim, municipal, né? Como essas empresas particulares e as instituições sociais de Santa Maria. A gente está aberto, porque nós levamos o nosso conhecimento na parte educacional, né? Então, há um exemplo, nós iniciamos um projeto de recreação nas instituições de longa permanência, os antigos asilos que se falava, né? Então, quando essas instituições elas entendem a importância de ter um profissional de educação física, levando lá uma qualidade de vida melhor para essa população interna, e ela se emancipa, ou seja, a nossa primeira acadêmica foi contratada na época pelo Lar das Vovozinhas, nós passamos a atuar em outro lugar, porque essa instituição já cresceu, né, já evoluiu por meio dessa prática educativa, entendeu a importância, incorporou essa ação, tanto que hoje essa profissional está lá no Vila Itagiba, também trabalhando, né? Então isso é uma felicidade para a instituição, porque a questão cultural, né? Conseguiu criar uma cultura da importância daquela ação, daquela atividade, daquele profissional, atuando não só uma ou duas vezes por semana, como o projeto atende em vários lugares, mas de forma permanente. Então a gente vai atingindo outras instituições, vai levando isso, né, para outras instituições, outros locais, enfim, que também necessitam, que esperam e que nos procuram, né? E a gente vai atendendo na medida do possível. Tá bem. Nós vamos chegando ao final do primeiro bloco, né? Agradeço a participação de vocês já de antemão. Parabenizo pelos projetos que a FAMES vem desenvolvendo. O nosso programa está sempre aberto. Sempre que vocês tiverem interesse de divulgar qualquer tipo de ação, mais do que divulgar a FAMES, para nós é importante divulgar para a comunidade essas oportunidades que vêm acontecendo. Então, agradeço a disponibilidade de vocês de estarem aqui e parabenizo pelos projetos. Tá bem? Agradece. Vamos chegando então ao final do primeiro bloco. Fique conosco, nós voltamos logo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Santa Maria Argumentos. Estamos falando hoje sobre a extensão no ensino superior. Recebemos no primeiro bloco a professora Tatiana Trevisan, que é coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Metodista Santa Maria, que também é coordenadora da extensão da FAMES, e comentou conosco um pouco sobre os projetos de extensão que a FAMES tem e executa, né? E agora, no segundo bloco, recebemos aqui o professor Rafael Urbaneto Pérez, que é professor do curso de Direito da FAMES, a professora Tabata Mendonça, que estava já conosco no primeiro bloco, para falar um pouco sobre o projeto que eles têm desenvolvido, vamos dizer assim, não nessa fase embrional, né? Assim, de desenvolver a questão do cárcere, do sistema prisional. Então apresentem para nós, por favor, obrigado pela presença de vocês, e apresentem para o nosso telespectador o que a FAMES tem feito no direito penal, né? Ressaltando que o direito civil é muito melhor que o direito penal. Perfeito. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra, uma alegria muito grande poder retornar ao programa Argumentos da TV Santa Maria, juntamente com a colega, competente professora Tabata Mendonça, e dizer que a questão do projeto de extensão Defesa no Cárcere, ele surge num momento muito especial. A gente pode gravar esse nome, Defesa no Cárcere? Como gravar? A gente já ouviu falar bastante desse nome ainda ou não? Bom, tomara que sim, né? Mas uma questão que tem que ser dita e que já foi dito no bloco anterior é que há
uma ligação muito grande entre o projeto de extensão e a sociedade, né? E querendo ou não, um projeto de extensão ligado ao ambiente carcerário, ligado ao preso, ele parte de uma ideia que deve ser amadurecida na sociedade, de que o preso também faz parte da sociedade e que o preso também merece a sua atenção. Então, surgiu, graças a uma proposta da SUSEP, da Superintendência dos Serviços Prisionais, que estão com dificuldades relativas aos PADs, que são os processos administrativos disciplinares relativos aos presos, né, que já cumpriam pena em regime semiaberto, regime aberto, ou que estavam no monitoramento eletrônico. E por conta do Estado não dar conta destes presos, eu e a professora Tabata fomos convidados para voluntariamente começar uma atuação. Já foram realizadas algumas intervenções diretamente lá no presídio, né? E estamos conseguindo, de forma ainda muito embrionária, mas estamos dando andamento nesse projeto, que é relacionado à defesa no cárcere. Acredito que depois a professora Tabata pode explicar de uma forma mais detalhada como é que foi pensado esse projeto. E é uma grande alegria poder saber que esse projeto vai estar ativo agora na Faculdade Metodista Santa Maria. As mulheres explicam melhor que nós homens. Certamente. Né? Elas sabem se comunicar melhor que nós. Perfeitamente. Então eu vou pedir para a professora Tabata explicar para nós o que são esses PADs, né? O professor Rafael falou assim, que o Estado não dá conta dos presos, né? Não está dando conta desses presos. Mas talvez seja importante a gente explicar para o telespectador como que funciona, quem são os presos de Santa Maria hoje. Assim, nós temos uma penitenciária, uma casa prisional, todos ficam no mesmo lugar, são lugares diferentes. Como que acontece isso? E aí esses processos administrativos, talvez a gente possa contar, assim, antes de explicar o que vai acontecer no defesa no cárcere, talvez a gente possa contar por que existem processos administrativos, né? Porque se o preso ele já está preso, por que a gente vai ter um outro processo se ele está preso, assim? O que acontece para que todos possam, de repente, enxergar o que vai acontecer nesse projeto, né? Então, não sei se a professora Tabata pode nos explicar. Sim, acho que mulheres são mais detalhistas. Eu acho que sim. Talvez. Bom, então, começando explicando quais as casas prisionais que temos em Santa Maria, para a gente depois chegar nos processos administrativos disciplinares, explicar direitinho bem como é. Presídio penitenciária, o que tem em Santa Maria? Exatamente. Na verdade, nós temos uma penitenciária estadual de Santa Maria, que é conhecida como PESME, que fica localizado no distrito de Santo Antão, e que lá se tem o cumprimento do regime fechado masculino, tá? E temos também o presídio regional de Santa Maria, que aí fica no centro da cidade. Que é o antigo presídio que existia antes. Que abarcava todos os regimes, mas depois de 2009, quando a PESME foi construída, o presídio regional de Santa Maria, ele possui o regime semiaberto e um regime feminino. Fechado também. Fechado, semiaberto e aberto feminino. Na verdade, é um presídio feminino adaptado, né? Mas no mesmo local funciona o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico, que então alguns presos que são as tornozeleiras aquelas. Tem tornozeleiras em Santa Maria? Sim, tem tornozeleiras, são bastante utilizadas aqui em Santa Maria. Inclusive agora que a gente tem a nossa central própria aqui em Santa Maria de monitoramento eletrônico, que também facilitou bastante o funcionamento. Para saber onde a pessoa está, que está usando a tornozeleira. Sim, alguns presos que estão em saída temporária, que é um benefício de sair um pouquinho antes do regime semiaberto, para exercer alguma atividade laborativa ou de ressocialização, pode então retornar ao convívio da comunidade com a tornozeleira eletrônica, ou quem cumpre regime aberto, que pode trabalhar durante o dia e voltar à noite para posar no albergue. Bom, então essas são as casas prisionais que temos em Santa Maria, né? O processo administrativo disciplinar, ele surge quando? Sempre vai haver um processo administrativo disciplinar quando o preso comete alguma falta disciplinar. As faltas disciplinares... Por exemplo, ele tem um horário para sair no semiaberto e voltar, e ele não volta ou volta atrasado. Exatamente. Ou com a tornozeleira ele foge da rota que ele deveria seguir. Violação de monitoramento eletrônico, violação de tornozeleira, não retornar no horário correto, fuga... há várias faltas disciplinares graves, médias e leves, tá? A maioria dessas que a gente narrou são graves. Revista, alguma coisa que ele não poderia ter na revista algum também. Objeto, ingressou no presídio ou na penitenciária com algum objeto que não deveria, Brigou com certeza dentro, é uma falta disciplinar.
Não obedeceu o agente penitenciário também é falta disciplinar. Então, nesses casos, não vai pro juiz, não vai lá pro fórum. Na verdade, antes de virar um movimento judicial... Porque o preso, para ele estar preso, ele teve um processo no fórum antes, lá, judicial, em que um juiz mandou prender ele, pode ser por uma sentença. Aí não interessa a forma, mas ele está preso por uma ordem judicial, certo? Aí isso não vai pro juiz que mandou prender ele. Tem um procedimento administrativo antes. Que é antes de ir pro juiz. Exatamente. Só cai na mão do juiz quando já tem um resultado, é isso? Quando tem algum parecer, parecer da direção do presídio, tá? Então esse processo administrativo disciplinar, na verdade, ele é uma garantia para o preso. É um processo que é sempre aberto quando é constatado que o preso supostamente cometeu alguma falta. E o projeto de vocês, Defesa no Cárcere, vai atuar diretamente nesse processo? No processo administrativo. Porque esse processo administrativo, como eu estava dizendo, é um direito do preso poder explicar ou justificar por que ele cometeu aquela falta grave, ou se foi ele, ou se não foi, ou se não teve falta grave nenhuma. Isso não é uma criação da FAMES, na verdade a Constituição prevê um direito do preso se defender. Também o mandamento constitucional. Não é o projeto de extensão que a FAMES está propondo que está inventando que eles têm um direito de defesa. Não, está na lei das execuções penais. Mas isso não vinha acontecendo? Na verdade, o que temos de mais inovador nesse projeto é o fato de que os professores da Faculdade Metodista fazem o acompanhamento do preso no dia do interrogatório relativo ao PAD, então relativo ao processo administrativo. Lá dentro do presídio? Não, é só feita uma coleta de qual seria o argumento, qual seria a justificativa para ele ter cometido aquela suposta falta. Mas ele vai ser ouvido por alguém do presídio, um diretor, alguém lá dentro vai ouvir ele. Tem um conselho administrativo. Exatamente. E num segundo momento... E aí vocês vão estar lá para ele não estar sozinho nesse interrogatório. Porque é necessária a presença ou de um defensor público ou de um advogado constituído, né? Então, nesse ponto, os professores da Faculdade Metodista atuariam realizando essa primeira abordagem. E num segundo momento, no momento em que há uma manifestação escrita no PAD, para que daí seja decidido se vai receber alguma falta ou não vai receber alguma falta, aí os alunos que integram o projeto de extensão Defesa no Cárcere poderão ter contato com o processo real. Eles vão trabalhar em conjunto com o professor para fazer uma defesa por escrita. Exatamente, mas tendo contato com processos reais, processos que ocorrem na comunidade de Santa Maria, podendo atuar diretamente na realidade social de Santa Maria. Então, o professor da FAMES vai acompanhar, vai ter uma entrevista, obviamente, com esse preso, né? Depois vai acompanhar ele no interrogatório, vai pegar o processo que está lá no presídio e vai levar para a faculdade para apresentar para os alunos, e em conjunto com esses alunos ele vai e os alunos, na verdade, escrita. Os alunos, em conjunto com os professores, elaboraram uma defesa coerente. Muitos dos presos, por vezes, a falta grave cometida é o cometimento de algum novo delito. Então, de certa forma, muitos deles preferem permanecer no silêncio, que é um direito do preso. Então, naqueles que há alguma argumentação, é feito o trabalho, é elaborado um trabalho, e esse trabalho é entregue junto à SUSEP e, posteriormente, é dado prosseguimento no feito. Bom, vocês sabem nos contar, assim, mais ou menos, assim, em média, quantos presos nós temos hoje em Santa Maria? Mais de 1.300 presos. Entre 1.300 e 1.400, em torno disso. Sim. Acredito que as 3 casas prisionais. Nas 3 casas prisionais, mais de 1.300 presos. No masculino, no feminino e no semiaberto, isso? Isso. Acredito que sim. E aberto também. E aberto. Você tem ideia de um percentual de mais ou menos quantos desses têm hoje processo administrativo? Eu acredito que mais de 400 possuem processos administrativos. Que estão tramitando? Sim. Não, na verdade, mais de 400 possuem processos administrativos em andamento. E mais de 300 possuem processos administrativos aguardando a tramitação. Então, entre 700 e 800 desses 1.300, sei lá, que seja 800 dos 1.300, em torno disso, eles estão com alguma falta a ser apurada. Sim. Alguns deles o processo em torno de 400 já está andando, em torno de 300 nem começou a andar ainda. Nem começou a tramitar esse processo administrativo. O grande problema, e aí que a gente pode fazer essa intervenção, é que os processos administrativos disciplinares, eles necessitam de um advogado constituído ou um defensor público. Então, como a maioria dos presos não
possuem condições de contratar um advogado particular dependem apenas de um defensor público que não consegue dar conta de tanta demanda de processos administrativos. Então, esse processo... É um número significativo, em torno de 800, de 1.300, é praticamente todos, né? É um percentual. E parte da premissa também que esses percentuais, eles sempre aumentam. Sim. Né? Nós temos N casos que envolvem presos que deixaram de retornar, por exemplo, por medo de sofrer algum tipo de represália. Né? Essa realidade é uma realidade da comunidade de Santa Maria. Deles. Exatamente. Então, a questão prisional de Santa Maria, com esse projeto, a tendência é que nós, melhorando a questão prisional de Santa Maria, a gente ajude a comunidade a ser uma comunidade mais igual, mais justa. Bom, mas vocês estão me dizendo que já existem esse procedimento. Sim. Que existe um defensor público que faz isso, mas que ele não está dando conta. E qual é Ficou claro para mim que os alunos da FAMES vão ter um grande ganho no momento que eles vão ter um contato com o processo e vão poder participar desse processo, se envolver. Então eles vão praticar a teoria que eles aprendem na sala de aula. Mas e a comunidade ganha o que com isso? O que é a comunidade? Qual é o retorno que a gente dá para a comunidade? Uma celeridade nesses processos? Sim, porque na verdade um preso que comete uma falta, esse processo administrativo para ele seria uma garantia de poder apresentar uma justificativa, tá? Mas o problema é que... Na verdade, é um direito dele se defender. Exato. Só que como o processo administrativo está demorando muito tempo, ele acaba cumprindo um isolamento preventivo, que deveria ser de apenas 10 dias, por muito mais tempo, porque fica aguardando a tramitação do processo administrativo, ao qual não tem defesa. Em torno de quanto tempo tem? Teve casos 6 agora... meses? A última abordagem que nós realizamos lá, tivemos casos de presos que cometeram falta grave, que deveriam, né, o tempo máximo seria esses 10 dias, preventivamente, e de certa forma estavam desde novembro. Isso eu estou falando questão do mês passado, então, né, todo esse tempo eles estavam... Isso significa então que essa penalidade preventiva que eles sofrem às vezes é maior do que a penalidade que eles sofreriam no final do processo administrativo. Sim. Quando terminar o processo administrativo, digamos que eles foram considerados culpados lá, né, a decisão foi contra eles. Exatamente. A pena que eles já pagaram ali preventivamente é maior do que eles... Muito maior. Então a FAMES vem ao encontro disso, no sentido de dar uma celeridade maior para esse... Exatamente. E nunca perdendo, né? Tem que ter em mente essa ideia de que o preso, ele é fruto da sociedade. Ele faz parte da sociedade. Faz parte da sociedade, né? Quanto mais isolado, quanto menos inserido no contexto social, mais violenta fica a nossa sociedade. E não só o preso, né? A família do preso. Também. Sim. Né? No momento que nós temos um pai que está no regime semiaberto, que trabalha e que pode ter algum contato com seus filhos, com a sua esposa, com seus familiares em geral, e se ele tem essa pena preventiva em que ele vai ficar no fechado, ele deixa de ter todo esse contato, esse convívio social com a família dele e dá esse retorno. Então, a gente não está pensando só no preso, mas está pensando na família do preso também e toda a comunidade que está em volta dele, nesse sentido de dar uma assistência para todos, não só para ele, né? Exato. E no caso do projeto de extensão é propiciar também aos acadêmicos ter essa vivência, né, com o processo real, uma questão social, uma questão que é polêmica, né, tendo esse gostinho da prática, que é uma coisa tão difícil nos dias de hoje, relacionada aos temas de matéria criminal penal. Nós temos me parece, né, que nós temos um contexto social que as pessoas elas anseiam por uma prisão, né, a sociedade, de um modo geral, ela quer reprimir o crime com a prisão, mas no momento em que esse autor do crime é preso, a sociedade quer esquecer ele dentro do presídio. A gente não se preocupa muito nem com as condições do que está acontecendo com ele, nem que a pena que ele está cumprindo seja adequada ou que ela esteja de acordo com o que a lei prevê. Então há um certo esquecimento do preso, né? A gente pode falar em esquecimento do preso pela sociedade. Então eu não posso deixar de parabenizar a FAMES, né, por fazer um projeto que traz uma outra visão, traz um outro olhar para o preso, para a família do preso e que coloca o seu aluno em contato com essa realidade. Em que pé está esse projeto dentro da FAMES? Ele já está acontecendo? Ele vai acontecer? Como que... O projeto de extensão Defesa no Cárcere, ele
está acontecendo, né? Nós estamos agora, vai ser aberto um edital para os alunos da Faculdade Metodista, que estão matriculados na Faculdade Metodista, onde vai haver uma entrevista com esses alunos, para aqueles que têm interesse em participar desse projeto de extensão. Voluntariamente, vai ter, se não me engano, vão ter 2 bolsas. Terão 2 bolsistas de 10 horas semanais, também vai abrir processo de seleção para averiguar quem é que... Exato. Quais os 2 que serão os ocupantes dessa vaga. Exato. E os professores, então, da FAMES já estão participando do projeto. Já. Ele já está acontecendo. Sim. Já. E agora vocês vão selecionar os alunos que vão ter interesse de participar também junto com... Exatamente. Existe a possibilidade desse projeto ser aberto para alunos de fora da FAMES ou nesse primeiro momento é só para alunos da FAMES? Em princípio, só alunos matriculados no curso de Direito da Faculdade Metodista Santa Maria. Vocês têm alguma expectativa assim, de quantos processos vocês vão conseguir atuar? Digamos, né, temos ali em torno de 800. A ideia da FAMES é participar de todos esses projetos? De todos esses processos? A cada ida nossa... Vocês já conseguiram, né, delimitar assim, uma quantidade? A cada ida nossa, a última ida, a última oportunidade que eu estive presente na Penitenciária Estadual de Santa Maria para cuidar desses processos, até a professora Tabata, por uma questão profissional, não pôde estar presente, nós conseguimos realizar a oitiva de 27 detentos. 27 detentos foram. Bastante. 27 detentos. Porque, na realidade, a gente colhe o depoimento deles, orienta eles na qualidade de advogados, né? E, de certa forma, demonstra para ele qual vai ser o resultado, qual um possível resultado, dependendo do que ele falar. E aí é colhido aquele depoimento dele, é dado andamento nesse procedimento e, posteriormente, a gente faz uma manifestação escrita. Então, de certa forma, a cada ida nossa, algo em torno de 30, 35, né? Oitivas. Então, o problema é que a cada ida nossa, o número de PADs aumenta, porque é um problema, né? Essa questão da não apresentação do preso, o envolvimento do preso em alguns outros ilícitos que são de ordem social e que não adianta a sociedade fechar os olhos, né? Como consumo de drogas, todas essas questões, elas assim, são questões que geram, né, o procedimento da falta, né? E aí gera um PAD, e aí de certa forma acumula o serviço, além da questão dos servidores, tem toda uma questão de estrutura, né, que tem que ser levado toda uma estrutura do presídio regional até a penitenciária estadual para que possa ser realizada a oitiva desses presos. Exatamente. Tá bem, então. Vamos chegando ao final do programa Argumentos, voa sempre o programa. Muito bom. Agradeço a disponibilidade de vocês de virem conversar com o nosso telespectador, contar um pouquinho sobre o que a FAMES tem oferecido para a comunidade de Santa Maria e parabenizo vocês, mais uma vez, pelos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de poder falar dos projetos que a gente desenvolve e das questões que a gente consegue intervir pelo menos um pouquinho, né? É verdade, agradecemos o espaço, agradecemos a oportunidade de esclarecer a comunidade de Santa Maria o que tem sido feito em prol da sociedade. Tá bem, muito obrigado. Nosso programa Argumentos vai ficando por aqui. Continuamos aguardando as suas sugestões por e-mail, através do Facebook, sugerindo pautas, né, e participando do nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Até já.